Português e língua de sinais. Em que são diferentes? Português e língua de sinais são idiomas diferentes. Você já sabe, por exemplo, que a língua brasileira de sinais não é simplesmente um português sinalizado. Mas o que mais você sabe sobre essa língua que chamamos de Libras? Certamente já sabe que é a língua usada pelos surdos no nosso país. Mas saberia dizer como funciona ou se ela é limitada? Será que ela comunica realmente tudo? Saberia dizer as diferenças em relação ao português? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Você acha que nossos textos contribuem para a construção de um mundo mais justo? Curta e se inscreva. Pense em alguém para quem ele poderia ser útil e compartilhe. Com sua ajuda, conseguiremos espalhar conteúdos sobre acessibilidade e inclusão e tornar o mundo um lugar melhor para todos. Mas o que é importante entender sobre português e língua de sinais? Semelhante ao português, a língua brasileira de sinais apresenta 5 áreas identificadas e estudadas. Obviamente, não nos aprofundaremos no entendimento desses conceitos, apenas citaremos, porque é importante compreender que, como no português, ela também está presente na Libras. Afinal, é isso que torna possível afirmar que Libras é uma língua. Sendo assim, tal qual o português, Libras apresenta aspectos fonológicos, que são a configuração do sinal, os aspectos morfológicos, que se referem à estrutura dos sinais, os sintáticos, que são as regras necessárias para a construção das sentenças em Libras, como o uso adequado do nome, verbo, advérbio, proposição e etc. O aspecto semântico, que se refere ao sentido da palavra, ou no caso do sinal. E o pragmático, que é a língua em uso, ou seja, a forma como ela se movimenta recebendo neologismos. Afinal, como nas línguas orais, novos sinais vão sendo acrescentados no dia a dia. Alfabeto em português e em Libras. É importante falar da datilologia ou soletração em Libras. Sim, estou falando do alfabeto em Libras. Estes, sim, são sinais que seguem a lógica do alfabeto do português. Libras toma por empréstimo, por assim dizer, tanto o alfabeto quanto os números. Mas é importante lembrar que é impossível entabular uma conversação usando apenas o alfabeto. Parece ilógico, mas algumas pessoas tentam isso. Tal fato tornaria o diálogo enfadonho, muito chato e cansativo, não é mesmo? Afinal, quem aguentaria um diálogo totalmente soletrado em português? Outras curiosidades que diferenciam português e língua de sinais. Libras é uma língua ágrafa e visoespacial. Essa é uma característica marcante da língua brasileira de sinais. Isso nos revela a modalidade gestual desta língua. Uma curiosidade importante é que a Libras não é mímica. Aliás, afirmar que Libras é mímica incomoda profundamente os surdos. Outra coisa que é bom reforçar é que Libras não é simplesmente uma linguagem. Sabe-se que qualquer sistema de signos que podem transmitir ideias pode ser considerado uma linguagem. Assim, um desenho é uma linguagem, a arte é uma linguagem, um sinal de trânsito é uma linguagem e mímica é uma linguagem. Mas Libras, tal qual o português, é uma língua e possui suas próprias regras gramaticais. Portanto, Libras, apesar de ser parecida com o português em alguns aspectos e ao mesmo tempo muito diferente. Ou seja, é uma língua sem grafia e produzida no espaço. Ela é falada por sinais e escutada pelos olhos. Por que os surdos reivindicam o status de língua para Libras?
As pessoas se surpreendem quando descobrem que Libras é uma língua reconhecida pela Lei 10.436 de 2002 em nosso país. Portanto, não é uma língua universal. Ou seja, não é uma língua usada pelos surdos de outros países. Então, elas argumentam que seria muito mais fácil se fosse. Entretanto, esquecem que o português também não é uma língua universal. Nem se o inglês é universal, por que a Libras seria? A sigla já nos informa que se trata da Língua Brasileira de Sinais. Agora, ficou fácil entender que existem diferentes línguas de sinais no mundo, como a língua americana de sinais, a língua francesa de sinais, a língua italiana de sinais e assim por diante. Português e Libras são línguas em construção. Tal qual o português, a Libras é uma língua em construção. Acontece que, por ser mais nova, ela possui apenas 16 mil sinais aproximadamente. Entretanto, é possível dar conta de interpretar ou traduzir a cerca de 600 mil palavras do português. Isso se explica pelo fato de que Libras não se resume somente aos sinais manuais. Se fosse assim, ficaria bem complicado fazer uma tradução, não é mesmo? As estratégias usadas por surdos e intérpretes para se comunicarem incluem os chamados classificadores. Eles são sinais para além daqueles que dispõem o dicionário de Libras, que torna a mágica possível. Assim, ali onde faltam os sinais, entram os chamados sinais classificadores. Gostou do conteúdo? Foi esclarecedor? Se foi proveitoso para você, talvez seja também para outras pessoas. Peço, por favor, a sua generosidade em compartilhar. Vamos fazer juntos esse mundo mais acessível aos surdos?